Olá pessoal, estamos aqui na Avenida São João, uma das grandes artérias da cidade de São Paulo, exatamente na confluência do Vale do Anhangabaú. A Avenida São João surge, na verdade, como uma trilha batida de terra em 1651, vejam vocês, período colonial. E aqui existia exatamente o rio Anhangabaú, que cortava essa região, que significa, na linguagem tupi, água do demônio, água do diabo. E tinha também o rio Iacuba, que fazia exatamente confluência com o mesmo Anhangabaú, que significa águas envenenadas. Vejam vocês que era um lugar bastante perigoso, segundo a nomenclatura indígena. Então, justamente deram o nome de São João em 1865, em homenagem, então, ao São João Batista, o protetor das águas na tradição católica. E assim ficou como Ladeira São João, justamente porque começava no antigo Largo do Rosário, que hoje é a Praça Antônio Prado, e seguia então até o Largo Paissandu. Do Largo Paissandu para frente já era conhecido como a Estrada de Jundiaí, onde os tropeiros então seguiam para o interior. Mas o mais interessante é que a Avenida São João foi palco então de muitos eventos culturais, inclusive os carnavais paulistanos que passavam e desfilavam por aqui na década de 60 e 70. O grande destaque aqui fica para esse edifício aqui ao fundo, o edifício Baraúna, que fica na São João número 126. Ele pertence à Santa Casa de Misericórdia, foi construído em 1923 pelo grande arquiteto Ricardo Severo, arquiteto português que se estabeleceu aqui em São Paulo. Vejam vocês que é uma fachada bastante interessante, com um estilo bem eclético, mas que tem características neocoloniais. Um edifício, então, que está em restauro, que vai realmente se restabelecer, vai mostrar sua pujança como foi na década de 20. Então, um marco aqui de frente para o Vale do Anhangabaú. Mas é aqui, no edifício Baraúna, na parte térrea do edifício, que existiu em 1935 o famoso Bar Pinguim, da Companhia Antártica Paulista, e aqui funcionou por muitos anos. E, na verdade, hoje encontra-se instalado aqui, desde 1968, o mais antigo bar de São Paulo, que foi inaugurado, na verdade, em 1910, ainda lá na Rua Boa Vista, número 326, onde hoje está a estação São Bento do metrô. E, obviamente, a família Martinez inaugurou isso em 1910, mas em 68 teve que ser convidada a sair do espaço justamente em função do grande problema da desapropriação em função da Companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô. E aqui se instalou então desde 1968, um espaço que guarda a história, guarda a memória e que realmente tem um cardápio bastante diferente e uma grande tradição. Sejam bem-vindos à Nostalgia Paulistana. O Bar Guanabara possui, então, um tombamento pelo Patrimônio Histórico Municipal. E ele tem 3 ambientes. Este aqui é o primeiro deles, que é o bar que fica logo na entrada, bastante tradicional, inclusive com balcão original, e algumas peças, como as mesas, cadeiras e alguns quadros que ainda são realmente do período inicial. E nós estamos, então, aqui com o Fábio, que é gerente, então, aqui do Guanabara. Obrigado aí pela receptividade. Fábio, fala pra gente sobre esse cardápio tradicional, então, do Guanabara. Carlos, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Então, nosso cardápio, Carlos, ele é bem tradicional, Nós mantemos a tradição dele, alguns pratos da época, por exemplo, filé parmegiana, Dr. Mimi, alguns lanches, autorais aqui do Guanabara, que nós mantemos eles aqui até hoje. Perfeito. Eu ouvi dizer que tem um lanche muito tradicional aqui, com um nome bastante difícil, estranho, chamado psicodélico, ou o famoso Psi. Fala pra gente sobre esse lanche, o que ele leva. Isso, ele é o famoso Psi, Batizado pelos nossos frequentadores como Psi, É um diminutivo de psicodélico, na verdade. Ele vai queijo roquefort, rosbife, salsa e tomate.
Muito bem, é uma tradição, né? E aí, ao longo dos tempos, né? Desde a época da nostalgia de São Paulo, né? Onde era comum as famílias virem comer aqui esse lanche e vários outros pratos, aí, inclusive esse filé parmegiano é bem tradicional e é gigante também, né? Bastante. O tamanho dele realmente impressiona, não é isso? Isso, exatamente. Nós mantemos até a tradição, né, dessa fartura, né? Por exemplo, nosso parmegiana ele serve 3 pessoas tranquilamente, né? Ele é um prato bem servido e bem tradicional. Perfeito. Essa tradição de se comer aqui no Guanabara vem realmente de épocas bem antigas, onde funcionários, né, que trabalhavam aqui na região central almoçavam diariamente no Guanabara, desde a época que era então na Rua Boa Vista ainda, e também pelo hábito das pessoas que frequentavam os cinemas e teatros aqui da região central, que após assistirem o espetáculo vinham então se deliciar com os pratos aqui do famoso Guanabara. Embora tenha passado por várias reformas, o bar ainda mantém o seu clima nostálgico, inclusive com peças, né, originais da época em que veio aqui exatamente para esse prédio. Podemos destacar, inclusive, uma tela, né, um mural híbrido que mostra exatamente uma pintura anônima de um artista retratando então a Baía de Guanabara e a Baía de Nápoles. É um quadro bastante interessante e marcante aqui neste salão, que é o Salão dos Fundos, né, bastante concorrido, né, as pessoas buscavam muito esse espaço para fazer sua alimentação. Vejam vocês, um bar que homenageava a capital do Brasil na época, né, Rio de Janeiro, e que realmente acabou fazendo sucesso, né, ao longo dos anos. Mas eu gostaria de apresentar aqui o Vavá do Bexiga, que é um dos colaboradores mais antigos aqui do Bar Guanabara, e ele é testemunho aqui de que realmente muitas personalidades, celebridades, inclusive, passaram por aqui. Vavá, fala pra gente quem passou por aqui de celebridades, pessoas importantes na política, nas artes. Obrigado, Carlos, por recebê-lo aqui do Bar Guanabara, um dos bares mais antigos de São Paulo. As personalidades que nós recebemos aqui foram Santos Dumont, Ademar de Barros Filhos, Menotti de Alpitia, o saudoso Adoniran Barbosa e o seresteiro Silvio Caldas, o nosso vice-presidente da República hoje, Geraldo Alckmin, e outros. Veja só que é um bar de tradição que mantenha realmente a nata, né, presente aqui, frequentando e deliciando, né, com esses pratos tradicionais. Há quanto tempo você trabalha aqui? Fala pra gente. Eu trabalho no Guanabara há mais ou menos uns 40 anos. Estou aqui colaborando com o dia a dia e recebendo esse público maravilhoso que frequenta o Guanabara, que hoje é frequentado pelos netos e os filhos dos antigos frequentadores. Uma tradição, né? Um público fiel que se mantém até hoje, até para vivenciar esse clima, né, daquele período então vivenciado no auge, né, da cidade de São Paulo. São Paulo sempre surpreende, seja pela sua história, pela sua cultura ou pela gastronomia. E este aqui, então, é o mezanino, né, do Bar Guanabara, que sobrevive, então, 114 anos, se mantém aí tradicional na cidade de São Paulo, servindo realmente seus pratos tradicionais com sabores históricos. O bar fica, então, na Avenida São João, número 128, no centro de São Paulo, e é aberto de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo, então, a sua companhia. Eu vou, então, me deliciar aqui com esses pratos gostosos e deliciosos do Bar Guanabara. Até o próximo episódio.